Olá, você acompanha no programa Mais Saúde de hoje. Fundação Oswaldo Cruz divulga boletins sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, com alertas para alguns estados. O Maranhão é um deles. No quadro Vacina Sim, os locais para a aplicação da vacina contra a gripe. Os cuidados com a lombalgia, um problema que atinge milhões de brasileiros. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é endometriose. E ainda, uma reportagem sobre inclusão e descobertas. Crianças com autismo visitam o Centro de Cavalaria do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. No estúdio, uma entrevista com o farmacêutico Webster dos Santos. Ele vai falar sobre os perigos da automedicação. Eu sou Milena Dutra e o programa Mais Saúde está no ar. O Maranhão está entre os 12 estados em alerta e São Luís ocupa a 19ª posição entre as capitais sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave. Por isso é importante procurar o pronto-socorro mais próximo sempre que surgirem os sintomas, para que seja identificada e iniciado o tratamento mais adequado imediatamente para evitar o agravamento da pneumonia e complicações respiratórias. A Fundação Oswaldo Cruz tem divulgado boletins sobre os casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil, com alertas para algumas regiões. O Maranhão está entre os 12 estados em alerta e São Luís ocupa a 19ª posição entre as capitais. Os vírus mais frequentes são a influenza A e o vírus sincial respiratório, que costumam causar infecções nas vias respiratórias e nos pulmões, especialmente em recém-nascidos e crianças. Este infectologista explica que o aumento dos casos nesta época é esperado, por causa do clima e das mutações dos vírus. Esse período é um período que normalmente aumenta o número de casos, a questão sazonal da gripe. Primeiro, a mutação do vírus em si. Todo ano, esses vírus mudam, como se fosse muda de roupagem. Daí porque nós temos que fazer vacinas anuais. Então, o número de casos aumentou, veio o período chuvoso, não a chuva por si só, mas a questão da aglomeração das pessoas em ambientes fechados. A questão da volta às aulas também, as criancinhas também, que com baixa imunidade, se contaminam e vão passando umas para as outras. Então, idosos e as criancinhas fazem com que todo ano aumente o número de casos, né? Porque tem, vamos dizer assim, tem a baixa imunidade, ou seja, tem pessoas muito vulneráveis, e daí o número de casos aumenta. É possível identificar o tipo de síndrome pelos sintomas que a pessoa apresenta. No caso da influenza A, os sintomas mais comuns são febre alta, acima de 38 graus, dores no corpo, na garganta, na cabeça, tosse, calafrios, fadiga, mal-estar e nariz entupido ou escorrendo. Algumas pessoas também podem ter náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, conjuntivite e dificuldade para respirar. Mas para confirmar o diagnóstico, é fundamental procurar atendimento médico. É importante saber que existem, na verdade, quadros gripais diferentes. Então nós temos o resfriado comum, que na maioria das vezes é causado pelo rinovírus ou dezenas de outros vírus. Esses vírus são menos agressivos, e daí porque o quadro é frustro, é um quadro simples, que dura de 2 a 4 dias. Às vezes uma dorzinha de garganta, uma coriza, espirro, não mais que isso. Raramente um quadro febril que nunca ultrapassa 38 graus centígrados. Já a gripe, ela é causada pelos vírus de influenza A e B. A, H3N1, H3N2, H1N1. Então esses vírus eles são mais agressivos, né? E são mutantes. Daí porque o quadro é de dor de garganta, febre alta, dor de cabeça, queda do estado geral, aquela prostração no corpo, às vezes com sinusite e complicações como pneumonia que podem levar à morte. O tratamento deve ser feito quando não houver mais saída. O ideal é que a pessoa esteja vacinada. Assim, ela diminui as possibilidades de contrair a doença e apresentar um quadro ruim de saúde. Importante que, principalmente no quadro gripal instalado, um quadro realmente de gripe,
se compareça a um ambiente hospitalar ou ambulatório, um posto de saúde, enfim, a um serviço de saúde, tá? Principalmente crianças e idosos, sejam levados para esses postos de saúde. Bom, então é muito importante a vacina é vital. É claro que é importante o autocuidado, depois o cuidado hospitalar, se for o caso, mas a vacina é vital. Sem vacina, nós não conseguimos enfrentar a gripe. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível no nosso quadro Vacina Assim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Dores na região lombar são mais comuns do que se imagina e muitas vezes são ignoradas até se tornarem incapacitantes. A lombalgia é um problema que atinge milhões de brasileiros e pode estar relacionada a maus hábitos, sedentarismo e até o estresse do dia a dia. A boa notícia é que existem formas eficazes de tratamento e, melhor ainda, de prevenção. Com o estilo de vida contemporâneo marcado pela falta de atividade física, obesidade e rotinas de trabalho longas e desconfortáveis, surgem diversos problemas de saúde, entre eles a lombalgia. Trata-se de um sintoma associado a diferentes doenças e que atinge grande parte da população em algum momento da vida. É o caso deste militar. A maioria dos policiais se reclamam, porque a arma é muito pesada, uma PT-100, entendeu? E a gente está em casa, dormindo, a gente fica de lado, dói demais a coluna da pessoa. A lombalgia é um termo técnico para descrever a dor na região lombar, acima das nádegas. Este fisioterapeuta explica que o desconforto não pode ser negligenciado para evitar a progressão do quadro clínico. A gente fala que o paciente tem a perca da função, não consegue ficar em pé muito tempo, não consegue ficar sentado muito tempo, e isso acaba agravando ali a função do paciente. A lombalgia pode se apresentar como um sintoma isolado ou pode vir associada a outros sinais, como dor que irradia para membros inferiores, dor ciática, pode vir acompanhada também de sensação de dormência ou formigamento nas pernas e, às vezes, até com alterações na capacidade de realizar movimentos com os membros inferiores. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE revela dados alarmantes. É que 27 milhões de brasileiros sofrem com alguma doença relacionada à coluna. Este estudante encontrou na atividade física o remédio para um desconforto que sentia na coluna. Não, eu já sentia, mas quando eu não fazia. Assim, quando eu estava sem fazer, eu tinha problema na coluna. Depois eu voltei a malhar direito,
Aí ficou tranquilo. O fisioterapeuta mostra um dos equipamentos mais modernos no tratamento de lombalgias. A máquina emite um feixe de laser na região afetada que proporciona o alívio da dor e da inflamação. Mas aquele velho conselho de que melhor prevenir que remediar também é importante. A lombalgia, ela vem de um probleminha ali, uma desordem articular a nível de vértebras lombares, né? Então, para poder segurar essa articulação, a gente precisa ter uma boa estrutura muscular. É importante lembrar também que ninguém deve se acostumar a conviver com dores nas costas. Não importa a intensidade ou a duração. Procure um especialista e ganhe qualidade de vida. No quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população sobre a endometriose. E quem vai responder as perguntas é a médica ginecologista Andressa Bem-vindo. Doutora, a mulher com endometriose pode engravidar? Tem cura? Pode, ela pode engravidar, porém é necessário que esse diagnóstico seja feito de forma precoce, porque o quanto antes se diagnosticar a endometriose, mais fácil, mais precocemente a gente inicia o tratamento. E esse tratamento, ele pode ser um tratamento clínico, ou seja, com medicações anti-inflamatórios e hormônios, e um tratamento cirúrgico, quando se faz necessário, para a ressecção desses focos de endometriose. Gostaria de saber quais são os sintomas e como a gente consegue identificar que está se tratando de um quadro de endometriose. Existem várias teorias, para por que essa endometriose surge, porque algumas mulheres desenvolvem essa doença e outras não, e não se sabe ainda ao certo o porquê. A cura definitiva, ela não se consegue, pois esses focos de endometriose, eles podem ser bem espalhados, digamos assim. Porém, o controle, a gente consegue, principalmente para controlar os sintomas, porque essas dores, elas podem ser incapacitantes, elas podem diminuir a qualidade de vida da mulher, pode repercutir no trabalho, em sair com os amigos no lazer, pode repercutir na vida dela como um todo. Veja no próximo bloco uma reportagem sobre inclusão e descobertas. Crianças com autismo visitam o Centro de Cavalaria do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. E mais, no estúdio, uma entrevista com o farmacêutico Websten dos Santos. Ele vai falar sobre os perigos da automedicação. É só um instante, a gente volta já. Crianças portadoras do transtorno do espectro autista participaram de um passeio bem legal ao setor da Cavalaria do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. A visita proporcionou momentos únicos, cheios de descoberta, inclusão e alegria. Um dia diferente, cheio de descobertas, alegria e inclusão. Os pacientes do Centro TEA 12+, viveram momentos especiais no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão, na capital. Durante a programação, eles visitaram o setor de cavalaria, montaram e passearam nos cavalos. Além da ecoterapia, participaram de dinâmicas com os policiais militares e conheceram o trabalho dos cães farejadores. Para a gente é sempre um prazer estar recepcionando pessoas com autismo aqui no nosso Comando Geral da Polícia Militar. Estreitar essa relação entre a polícia e a comunidade, principalmente com pessoas que às vezes precisam ter um atendimento diferenciado. Aqui, por exemplo, a gente oferece alguns serviços de ecoterapia, que é terapia com cavalo, uma terapia muito dinâmica. As pessoas com autismo gostam muito. Para os familiares, o dia foi mais que especial. Foi a oportunidade de ver cada conquista de perto. Hoje essa terapia está sendo excelente, eu me emocionei porque meu filho sempre teve o desejo de andar de cavalo e hoje ele está sendo realizado. Então eu estou muito feliz
né? Quero parabenizar todos da Casa TEA 12+. O Centro TEA 12+, é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde que oferece atendimento multiprofissional para pessoas com transtorno do espectro autista a partir dos 12 anos. De acordo com a direção, atividades externas como essa são fundamentais para a evolução dos pacientes. Uma atividade externa, ela comporta muitos desafios para eles. Eles vão desenvolver várias habilidades sociais nesses momentos. Eles vão aprender comportamento adequado, desde o momento que ele se organiza em casa junto com sua família, para ele vir para esse momento. Ele já é um aprendizado, já é um treino para que ele possa, em outros momentos, ter uma facilidade maior para ele ter um convívio social. Foi um dia que mostrou com simplicidade e amor que inclusão é caminhar juntos, de coração aberto para todas as possibilidades. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o farmacêutico Websten dos Santos, que vai falar sobre os perigos da automedicação. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. Muito bom dia, Websten. Então, este é um problema cometido com muita regularidade pela população e em diferentes idades, mas que pode trazer sérios riscos à saúde. Muita gente não se atenta a isso. Então, bora falar um pouquinho sobre, começando logo alertando a população, que riscos a automedicação, aquele uso do remédio sem orientação médica, pode trazer à saúde. A automedicação é o ato do indivíduo utilizar o medicamento sem uma prescrição médica. Então, traz vários riscos, principalmente quando a pessoa que vai fazer isso, ela não vai ter ali uma orientação profissional. Que riscos são esses? Riscos associados à toxicidade aguda, crônica. Tem medicamentos que você toma uma única vez, mas várias vezes ao dia ou várias vezes na semana, que cumulativamente eles podem trazer alguns efeitos maléficos a longo prazo, como, por exemplo, uma hepatite medicamentosa, uma gastrite. Então, eles podem ter complicações a longo prazo. Seria uma toxicidade crônica desse medicamento. Além disso, alguns medicamentos eles podem causar alergias. Então, a pessoa ela pode ter alergia a um medicamento, faz uso de um outro medicamento que pode ter uma alergia cruzada, que a gente chama de uma reação cruzada. Isso acontece especialmente com medicamentos que são antibióticos. E, além disso, aqueles medicamentos que ela toma por conta própria podem interagir com medicamentos que ela usa continuamente, como medicamentos para hipertensão, para diabetes. Pode também promover uma resistência ao uso do medicamento, especialmente quando eu falo de medicamentos antimicrobianos. Então, gera um grau de resistência que, quando a pessoa de fato precisar usar aquele medicamento, já não vai fazer mais o mesmo efeito. Então, uma série de riscos podem estar associados à automedicação. E essa automedicação, o uso contínuo e irregular de medicamento, ele pode também trazer dependência? Alguém se tornar dependente desse medicamento e achar que está sentindo aquela dorzinha, mas na verdade já é o corpo pedindo? Exatamente. Temos dois problemas associados a isso. A pessoa ela pode estar tendo uma condição clínica mais grave, então ela julga que aquela dor ela é pontual, mas todo dia tem aquela mesma dor, e ela vai somente tomando aquele analgésico para minimizar os efeitos da dor. Mas ali ela pode estar mascarando uma condição clínica mais grave. Então, nesse caso, é indicado sempre procurar uma orientação médica para fazer uma avaliação geral, para se identificar qual a raiz do problema. E, além disso, tem a dependência também física e psicológica. Física porque você acaba colocando ali uma coisa que é externa ao seu corpo, no seu organismo, então isso acaba de alguma forma influenciando na fisiologia, então pode fazer com que o seu corpo gere um grau de dependência, e também psicológica. O indivíduo acha que só vai ter aquele efeito esperado quando usar aquele medicamento. E a gente vê isso justamente hoje com o uso de medicamentos para disfunção erétil entre jovens. Eles têm aumentado o consumo desse tipo de medicamento com duas funções. Uma função mais de você aumentar o ganho de massa muscular, então eles usam mais para uma atividade física, para melhorar o desempenho, o que também é errado, e também para melhorar ali o desempenho sexual. Só que isso também gera uma dependência psicológica. Isso porque o indivíduo só acha que vai ter um bom desempenho sexual se usar o medicamento, o que é errado. O indivíduo jovem, ele é para ter todas as funções orgânicas funcionando perfeitamente.
Então, nesse caso, o uso a automedicação desse tipo de medicamento nessa faixa etária, ela pode ser prejudicial, porque gera um grau de que só vai fazer o efeito, só vou ter aquele desempenho físico se eu usar o medicamento. Agora, assim, quais são os medicamentos mais utilizados de forma irregular ou aqueles que sem prescrição médica? Ainda existem medicamentos que não são obrigatórios, que acho que a prescrição médica, e as pessoas acabam comprando, consumindo, mas hoje no mercado, quais são os medicamentos que são mais utilizados de forma irregular pela automedicação, por exemplo? De modo geral, os medicamentos mais utilizados hoje, eles são os medicamentos da classe dos AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os medicamentos que você usa para dor, para uma febre, com ação anti-inflamatória. Mas tem ganhado também destaque ultimamente na mídia, principalmente os medicamentos para emagrecimento, como exemplo do Ozempic, do Wegovy, em que as pessoas com aquela ideia de que querem perder peso, querem se adequar aos padrões de pesos mais reduzidos, acabam utilizando esses medicamentos de modo indiscriminado, o que traz sérios prejuízos, porque esses medicamentos são medicamentos em que você vai aplicar no seu corpo, ele é injetável, então ele tem uma série de reações adversas, você não pode começar a usar o medicamento de início, ele tem que ter um aumento gradual, e não são todos os pacientes que são elegíveis ao uso desse medicamento. Então o uso deles tem se aumentado. Tal que, atualmente, a Anvisa, ela decretou que esses medicamentos, pelo consumo exacerbado que tem se tido nos últimos meses, eles agora só podem ser vendidos com prescrição médica. Então, o médico tem que prescrever para ter que reter na farmácia uma das vias, para assim o paciente conseguir comprar o medicamento. E aí, vi um amigo usando, deu certo, trago para mim. É aquela famosa receitinha Exatamente. Que cabe no outro, mas talvez não Exatamente. caiba para você, né? Exatamente. Isso é um risco muito grande, porque cada corpo ele é individual. Então, cada indivíduo ele tem um corpo individual, uma fisiologia individual. O que serve para mim, para você talvez não vai servir. Então, por isso que tem que ter uma avaliação profissional, para ele compreender o seu contexto de saúde, seu contexto clínico, para a partir daí indicar o medicamento certo para você. E aí é onde vai entrar o uso racional do medicamento. É você usar o medicamento certo para aquela doença, é você utilizar aquele medicamento com o espaçamento de doses certas, se é de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, e pela quantidade de dias adequados. Eu tenho que seguir a quantidade de dias do tratamento que me é prescrito. Acontece muito das pessoas hoje, principalmente quem faz uso de antimicrobianos, por exemplo, que são tratamentos para infecções, em que o médico passa para usar por 7, 10 dias ali. Quando é no terceiro dia, já melhora os sintomas, já diminui a febre. Acontece muito com antibiótico, é isso? Exatamente, com antibiótico. Então, acontece que a pessoa para de utilizar o medicamento porque julga que não precisa mais, que já fez o efeito. E não é bem assim. Porque, embora você não tenha os sinais clínicos da doença ali ainda, mas está ali o micro-organismo, está ali a bactéria. E eu tenho que garantir que todas as bactérias que estão ali colonizando sejam eliminadas. Se o paciente ele rompe o tratamento, o risco é de desenvolver um grau de resistência. O que seria isso? As bactérias que ficaram ali, que não foram eliminadas, vão se tornar cada vez mais fortes. Numa próxima infecção, aquele paciente já não vai responder mais àquele mesmo medicamento. Quando você fala de antibiótico, a gente lembra muito do papai e da mamãe de crianças pequenas. Quais são os riscos para a medicação irregular de crianças pequenas? A gente fala aí do antibiótico, que ele é vendido com prescrição médica, mas infelizmente ainda existem estabelecimentos que vendem para aquele pai, aquela mãe agoniado com a criança doente, Exatamente. com antibiótico. E quais são os riscos para a criança que é automedicada? Os riscos, eles são extremos, principalmente porque a criança ela ainda está desenvolvendo a sua microbiota. Então, acaba que quando você vai utilizar esse medicamento, ele está gripado, mas eu aplico nele um antibiótico. Não é adequado. Antibiótico é para infecção bacteriana. Gripe é uma infecção viral. Então, muitos pais, às vezes, julgam que a criança está com uma infecção bacteriana, dá para ele antibiótico e só vai estar favorecendo um grau de resistência bacteriana.
Desse modo, quando de fato a criança tiver uma infecção que realmente requeira o uso do antibiótico, já não vai fazer mais efeito. A gente falou muito de medicação via oral, injetável, mas tem aqueles produtinhos de pele, de cabelo, que também vendem em farmácias. Aí viu o amigo utilizando, deu certo, quero utilizar. Isso também, não sei se eu estou falando bobagem, mas é uma espécie de automedicação, autoconsumo, também traz riscos à saúde. O creme de rosto, por exemplo. Alguns medicamentos que são utilizados especialmente para uso tópicos, como por exemplo alguns tipos de cremes que são para tratamentos ou dermocosméticos, é indicado que tenha assim uma indicação de um médico da área, no caso um dermatologista. Isso por quê? Porque nem sempre o tratamento que eu vou utilizar para a minha pele vai ser o mesmo para a sua pele. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma pele acneica, que faz uso de um medicamento para a pele, que é anti-acne, talvez para a sua pele seja muito forte demais. Então, nesse caso, é sempre importante passar por uma avaliação de um especialista em peles, em unhas, em cabelos, para ele fazer uma avaliação criteriosa, com base no que o paciente tem de individualidade, e assim prescrever, passar para ele um tratamento adequado. No dia 5 de maio, a gente celebrou o Dia do Uso Racional de Medicamentos no Brasil. E aí eu queria que você finalizasse a nossa entrevista fazendo um alerta para que as pessoas tenham esse costume de utilizar de forma racional, correta, certinha, medicamentos para a saúde, né? Exatamente. O medicamento ele é uma coisa altamente séria, então não é porque parece simples você utilizar, consumir um medicamento que ele não é sério. Ele é uma coisa que é exógena ao seu corpo, então ele traz malefícios. Então o seu uso ele tem que ser racional. É você usar o medicamento correto para a condição clínica que você está, pelo tempo de tempo adequado, sempre observando o espaço entre as doses para você nunca acontecer de tomar mais do que precisa. Esqueci a dose de um medicamento, como devo fazer? Sempre que tiver dúvida com relação a isso, procure um farmacêutico, procure um médico para orientar. Medicamento é coisa séria. Tem até uma frase muito clichê, mas que falam que é super verdade, que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, e é justamente isso. Um comprimido, ele vai fazer sim um efeito, mas às vezes para algum paciente ele pode ser de mais e para outro pode ser de menos. Então, medicamento é uma coisa séria. É simples, é importante sim para o tratamento em saúde, mas é algo sério. Aí o alerta foi dado, nada de utilizar medicamento de forma correta e regular em casa, de médico louco, ninguém pode ter nem um pouco não, né, Webster? É importante que as pessoas tenham essa consciência de que não se pode fazer a automedicação, porque ela pode levar à morte. Exatamente. Né? A automedicação ela traz riscos significativos para a população em geral, tal que nós sempre, dia 5 de maio, a gente sempre vai estar aí reforçando, nós enquanto profissionais farmacêuticos e também de saúde, reforçando a questão do uso do medicamento correto. Usar o medicamento seguro, eficaz e para a condição adequada, diminuindo assim os riscos de complicações decorrentes do seu uso. Muito obrigada pela sua participação, pelas orientações, pelo alerta, pelas dicas, que as pessoas tenham essa consciência e nada de uso irracional de medicamentos. Essa foi a nossa entrevista de hoje com o farmacêutico Webster dos Santos, trazendo um pouquinho de informação sobre os riscos da automedicação. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 horas da manhã aqui na TV Assembleia. Até lá!